O vento frio da madrugada varria as ruas de São Miguel das Almas, uma cidade de poucos habitantes, mas muitos segredos. As ruelas de paralelepípedos estavam úmidas, refletindo o brilho amarelado dos postes enferrujados que piscavam como se excitassem em iluminar a escuridão. O sino da igreja matriz bateu 2 vezes, ecoando sobre as casas velhas e os telhados embolorados pelo tempo. O silêncio era quebrado apenas pelo latido distante de um cachorro e pelo rangido de uma bicicleta que cortava as sombras da praça. Em meio à inquietude suspeita, um vulto magro caminhava devagar, segurando um saco de pães. José Elias, um professor aposentado de 62 anos, havia transformado sua solidão em generosidade. Todas as noites ele percorria a cidade entregando pães e mantimentos aos moradores de rua que se escondiam sob as marquises e becos esquecidos. Sua presença era conhecida, mas não necessariamente bem-vinda. Nos últimos meses, um sussurro maligno circulava por São Miguel das Almas. Crianças estavam desaparecendo. Pequenos corpos jamais encontrados. Rastros que se perdiam na névoa. O boato que se espalhava nos bares e esquinas era claro. Havia alguém rondando as ruas, atraindo os pequenos com comida e, como veneno que se infiltrava em água limpa, uma dúvida começou a germinar na mente dos habitantes. Naquela noite, enquanto deixava um pedaço de pão nas mãos trêmulas de uma menina suja sentada no degrau da igreja, José Elias sentiu um arrepio correr por sua espinha. Ele percebeu quando 2 jovens, André e Mateus, rapazes conhecidos por beberem mais do que trabalharem, o observara do outro lado da rua. Os olhares demorados e a troca de palavras entre eles fizeram um nó se formar no estômago do velho professor. O tempo parecia se alongar enquanto ele terminava sua ronda, atravessando a praça em direção à sua pequena casa, nos fundos de um armazém abandonado. Mas, antes que pudesse dar o último passo, ouviu uma voz cortante atrás de si. "É ele!" gritou Mateus, apontando com o dedo trêmulo. O som se espalhou pela noite como um trovão que precede a tempestade. Em segundos, portas se abriram, pessoas saíram de dentro dos bares. Curiosos largaram suas conversas e se aproximaram como uma onda.
José Elias virou-se devagar, os olhos arregalados, diante da multidão que crescia e sussurrava entre si. O olhar nos rostos não era de dúvida, era de certeza. Certeza e raiva. Ele tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O medo era uma criatura viva, rastejando por sua pele e apertando seu peito como garras invisíveis. Monstro! Alguém gritou do fundo da multidão. O insulto pareceu quebrar a última barreira entre o instinto e a fúria. Uma mulher atirou uma pedra que atingiu o ombro de José Elias, fazendo-o cambalear. O saco de pães rasgou, espalhando migalhas pelo chão. A menina que ele ajudara correu para longe, os olhos arregalados pelo terror. Ele ergueu as mãos, a voz finalmente emergindo, mas foi abafada por um segundo impacto, um soco que fez seus joelhos cederem. Você achou que podia enganar a gente? Cuspiu o homem de bigode espesso, puxando José Elias pelo colarinho e atirando ao chão. Os pés e mãos vieram em seguida, socos, chutes, pancadas sem ritmo, sem misericórdia. O som seco da carne contra o asfalto se misturava aos gritos de ódio. A multidão movia-se como um único corpo, uma fera de múltiplas mãos e rostos indistintos. Em meio à dor crescente, José Elias tentou rastejar para longe, mas uma bota pesada esmagou sua mão no chão, arrancando-lhe um grito sufocado. Seus olhos, ainda lúcidos, buscaram um olhar de piedade entre os rostos ao seu redor, mas não encontrou nada além de sombras e dentes cerrados. O frenesi parecia não ter fim, até que um velho conhecido da cidade, seu Ronaldo, apareceu segurando um galão de gasolina. Ele hesitou por um momento, mas o ódio coletivo era um parasita que se infiltrava sem esforço na mente de qualquer um. Faz ele pagar, alguém incentivou. Com mãos trêmulas, ele despejou o líquido sobre o corpo ensanguentado de José Elias, que já mal conseguia respirar. O cheiro forte tomou o ar e a multidão recuou ligeiramente, dando espaço para a tragédia se concluir. O isqueiro foi aceso. A pequena chama tremulou por um segundo, refletindo-se nos olhos de José Elias. Ele não chorava, não gritava, apenas olhava. Olhava para aqueles que conhecia há anos, para aqueles a quem um dia havia ensinado na escola, para aqueles cujas mãos agora selavam seu destino. Então o fogo veio, subiu rápido
consumindo roupas, pele, carne. O ar foi tomado por um grito cortante, mas, em instantes, tudo que restou foi o estalar das chamas, devorando a vida. A praça ficou em silêncio quando o último movimento do corpo queimado cessou. Alguém, talvez para justificar o ato, sussurrou: ele merecia. Mas, antes que pudesse saborear sua vingança, um carro da polícia cortou o ar da cidade com sirenes urgentes. O delegado desceu apressado, segurando um rádio. Pegamos o sequestrador, ele gritou, sem notar. De imediato, o cheiro de carne queimada e o olhar vazio dos moradores. Era um caminhoneiro foragido, fugindo pela BR-376. O peso daquelas palavras esmagou o peito de cada pessoa ali. O frenesi deu lugar a uma agonia paralisante. O primeiro a desviar o olhar foi Mateus. Em seguida, André limpou as mãos manchadas de sangue na calça, como se pudesse apagar a culpa. Alguém vomitou. Uma mulher caiu de joelhos, murmurando uma prece tardia. Mas o arrependimento não devolve a vida. Na manhã seguinte, uma chuva fina lavava as cinzas que restavam no meio da praça. Alguém anônimo fincou uma cruz improvisada com um pedaço de madeira queimada. A tinta preta escorria pelas letras mal desenhadas. Aqui foi negada a piedade. A cidade nunca mais dormiu em paz. Os moradores evitaram a praça. Ninguém mais ousava andar por ali depois do pôr do sol. Diziam que, nas noites mais silenciosas, um sussurro fraco podia ser ouvido, carregado pelo vento. Um sussurro que soava como um último lamento, um murmúrio frágil vindo do nada.